Erros de animação são comuns em desenhos animados. Já sabemos que na Peppa, por exemplo, existem vários. Mas você sabia que tem gente na internet inventando erros que não existem em Bluey? Enquanto pesquisávamos sobre temas na internet, encontramos certo vídeo sobre erros de Bluey. E ao assistir, percebi que a pessoa que fez o vídeo citava os erros, mas não mostrava as cenas. Isso me fez pensar, por que ele não mostra se tá no episódio? E aí fui assistir todos os episódios mencionados. E não tinha nenhum erro lá. E para alguns deles, os caras simplesmente inventaram cenas inteiras que não existem. O primeiro dos episódios citados é o famoso episódio do Jean-Luc. Você conhece bem esse episódio, né? Já mencionamos eles várias vezes aqui e ele é um dos nossos favoritos. Não só pelas teorias legais que podemos imaginar para o futuro, graças ao final do episódio que mostra a Bluey adolescente, mas porque é simplesmente um episódio bom mesmo. Assistir a maneira como o Jean-Luc e a Bluey se comunicam mesmo sem entender uma palavra que o outro diz e superando todas essas barreiras para serem crianças criativas e saudáveis enquanto caçam o coitado do Bundy é muito legal. Mas em uma das cenas, que é o foco da pessoa que estava apontando erros onde não existem, ela disse que a tenda improvisada que a Bluey e o Jean-Luc constroem fica flutuando no chão, porque os animadores cometeram um erro de camada da animação. Bom, ainda bem que existe o episódio pra gente ir assistir. E como podemos ver, a tenda tá perfeitamente colocada no chão. Não tá com a sensação de que tá flutuando, igual alguns jogos parecem que seu personagem não toca o chão, sabe? E eles até tiveram o trabalho de desenhar a linha da sombra, então nada a ver essa crítica. Então se preparem e peguem seus óculos para enxergar melhor, pois vamos refutar mais um monte de erros em Bluey que não existem na verdade, aqui no canal Planeta Teen. Erros de continuidade são aqueles erros em que algo muda de um corte na cena para outro, como um personagem ou objeto que muda de lugar, ou a roupa da pessoa estava de um jeito e aparece magicamente de outro. Como nessa cena que você está vendo aí do vídeo do Jax Films, veja a blusa dele sumindo e aparecendo toda vez, e outras coisas no fundo e na mesa também. São erros comuns de acontecer, porque quando se produz algo complicado como um filme, um game ou uma animação, é necessário ter uma pessoa específica trabalhando só para notar esse tipo de coisa. E o nome desse profissional é o continuista. E essa função também existe aqui em Bluey. E outro erro que apontaram, mas que não mostraram a cena, é logo no primeiro episódio da série, o xilofone mágico. Esse é o episódio que a Bluey e a Bingo ficam congelando o Bandit no lugar com um toque no xilofone. É um episódio ótimo para apresentar os personagens e a dinâmica entre eles, assim como estabelecer o tom que vamos ver ao longo da série inteira. Mas aquela pessoa da internet que diz que tem um erro aqui, diz que existe um erro de continuidade que sinceramente não faz nenhum sentido sequer apontar a possibilidade de um erro aqui. A pessoa fala que na cena que a Bingo pula para alcançar o negócio que usa para bater no xilofone, tem um erro de continuidade porque a Bingo deixa o instrumento no chão, e aí a câmera aproxima e o instrumento aparece magicamente na mão dela. Bom, se você vê a cena de olhos abertos como uma pessoa normal, dá pra ver perfeitamente a Bingo se abaixando para pegar o xilofone no chão, e quando a câmera aproxima, vemos a continuação do movimento da cena anterior. Então, mais uma vez, argumento refutado. Foi um desafio e tanto ir atrás desses clipes para corrigir essa pessoa, e agora eu tenho um desafio para você. Você tem 3 segundos para se inscrever no canal, ativar o sininho e digitar "Eu consegui" nos comentários. Quem fizer isso vai ganhar um salve e um coração no comentário. Outro erro nada a ver que apontaram foi no episódio que Bluey, Coco e Snickers estão brincando de só pisar nas sombras. Esse episódio é um dos mais legais da primeira temporada, porque mostra como os produtores de Bluey são criativos na simplicidade das coisas. Um jogo bobo de crianças que só podem andar nas sombras vira uma aventura nas mãos desses caras, e isso é muito incrível, como a cena em que a Bluey se distrai com uma lagarta na grama e o carro estacionado em cima dela que produz a sombra se move, deixando ela ilhada longe dos amigos, mas aí passa um ônibus e ela tem que correr junto com a sombra para alcançar os amigos e continuar a brincadeira. Sério, esse episódio é perfeito. A pessoa que tentou achar uma crítica disse que logo no começo da brincadeira não faz sentido a posição dos personagens na tela, enquanto eles correm e a cena pula de uma imagem para outra, mas sério, a continuidade aqui tá totalmente ok. Algo que seria possível dizer que foi um erro acontece mais tarde quando eles ficam presos na sombra da árvore e vemos os pais ali do outro lado de frente para as crianças. Mas quando eles começam a uivar, eles estão de costas.
Isso sim é um problema de continuidade real, que não precisavam ter inventado um erro onde não existe. Agora, esse erro que inventaram do nada me tiltou demais quando ouvi a pessoa falar e fui ver o episódio para confirmar. Acontece no episódio A Piscina, quando o Bandit leva a Bluey e Bingo para casa do tio Stripe para usar a piscina dele enquanto ele está viajando. Aqui a pessoa que aponta o erro diz que em certo momento o Bandit está descansando e lendo um livro, e algo o interrompe, e ele deixa o livro de lado. E a pessoa argumenta para falar que o livro pula de posição entre os cortes da cena. Mas se você for assistir o episódio, o Bandit está 100% do tempo com as meninas, porque a pira do episódio é justamente que ele esqueceu de trazer um monte de coisa porque achou que não precisava. Eles literalmente inventaram uma cena que não existe só para dizer que os produtores do desenho cometeram um erro. Cara, isso é inaceitável. Se você também acha isso inacreditável, comenta aí embaixo com a hashtag BlueE pra gente saber. Outra cena que essa galera literalmente inventou do ar acontece no episódio do Papai Noel da Varanda, que começa com os Hiller reunidos na sala de estar com a árvore de Natal e os presentes do lado. E tá cada um fazendo sua própria coisa, e é aí que a Bluey decide tentar abrir o presente sem ninguém notar, e dá início à trama do episódio. A pessoa que tentou inventar erros em Bluey inventou outra cena aqui, dizendo que tem objetos que se teleportam de uma cena para outra quando Bandit e as crianças estão enfeitando a árvore de Natal no começo. Mas isso nunca acontece, a árvore de Natal já está enfeitada desde o início do episódio. O próximo erro que inventaram do nada foi no episódio Borboletas, e esse aqui é um negócio que, cara, não tiveram nem o esforço de tentar pensar para inventar algo que faça sentido. Eles disseram que nesse episódio eles erraram na paleta de cores da Bluey, e que ela chega a ser verde em algumas cenas. Bom, você tá vendo o episódio aí na sua tela, a Bluey tá verde? Não, né? Pois é. Eu não acho nenhum problema em apontar erros nos desenhos desde que eles realmente existam. Já postamos vários vídeos de erros em Peppa Pig aqui no canal, e mesmo nesse vídeo mencionei um erro de verdade em Bluey mesmo. O que eu acho uma sacanagem é pegar um baita trabalho bem feito como Bluey e tentar lucrar com view e clique em cima de erros que não existem, sendo que uma pesquisa de 5 segundos te mostra o link de um vídeo de bastidores oficial dos produtores de Bluey. Os caras literalmente te mostram todo o processo de produção de cada episódio, desde o roteiro até o storyboard, dublagem e trilha sonora. Mas certas pessoas aí da internet acham mais fácil só inventar coisa errada que não existe para ganhar view. E por mais que existam alguns erros aqui e ali, é muito difícil justamente porque o processo que eles utilizam para a produção dos episódios é muito detalhista e feito justamente para evitar esse tipo de coisa. Por exemplo, itens que teleportam ou coisas que flutuam, aqui em Bluey é muitíssimo difícil de acontecer, justamente porque tudo o que você vê na tela é literalmente desenhado à mão para aquela cena específica e é colocado na cena da mesma forma que você arrasta uma imagem no Canva. E depois de todo o processo que você pode ir ver no vídeo original, o estúdio inteiro, todos os departamentos, se reúne em frente a uma TV enorme para todos assistirem juntos ao episódio, como forma de última barreira de controle de qualidade. Por isso que quando acontecem erros, são coisas muito bobas que não influenciam nada na história ou na imersão, como o exemplo do piquenique que eu dei nesse vídeo. Então vamos voltar a apreciar o bom trabalho que é feito em Bluey e apontar quando existem erros de verdade como curiosidades, sem inventar nada para desmerecer o trabalho dos outros. Ok? Ok.